Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Quiles e tem aqui comigo o Leonardo Junks. Fala, Fernando. Fala, galera do Edscast, galera que nos ouve toda semana, que gosta do nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos. E hoje o episódio também diferente, né? A gente vai começar uma série, que é o quê? São episódios mais nichados, mais focados em determinados assuntos. Então a gente vai pegar um assunto específico e vai se aprofundar nesse assunto. E aí, para esse episódio especificamente, a gente vai falar sobre clínicas médicas de Peraí, deixa que eu até travei. Me ajuda aí. Endocrinologista. Endocrinologistas. E para isso eu estou aqui com um especialista, Leonardo Junks. Fala, Léo. Fala, Fernando. Então, o objetivo, né, é entregar um pouco de conteúdo aí para a nossa audiência, também para a galera que está no Instagram, né, pesquisando sobre o assunto, mas como gerar resultado para esse nicho específico, quais campanhas que a gente vai fazer, funil, tem CRM, não tem, tem algumas regras. O objetivo é isso, é entregar, e evidentemente se você não atende, né, se você não faz esse nicho, né, mas... você pode fazer engenharia reversa, né? Ver o que dá para pegar nisso, aplicar no seu negócio. Se você tem, sei lá, troca de óleo, ou qualquer outro tipo de negócio, você pode adaptar. Tá? Mas aqui a gente vai aprofundar bastante no nicho de endocrinologista nesse episódio. Excelente, excelente. Assim, eu estou muito curioso. Hoje eu não atendo nenhum cliente de endocrinologia, mas eu sei que você é especialista nessa área. E aí eu queria já entrar pela base. Como que um endocrinologista sabe se o trabalho que está sendo feito para ele está sendo bem feito? Qual que é a base? Tipo ele vai, o que ele tem que olhar? A base? Eu bato muito na tecla que o médico endocrinologista, ele não precisa saber fazer o marketing, campanha, tráfego, mas precisa entender ali o básico do mercado dele. Porque a referência que ele tem são outros médicos, outras clínicas que têm um perfil ou agenda lotada. Essa é a referência dele. E ele olha um Instagram de um médico de uma clínica, eu quero aquilo dali. No trabalho, né, que a gente faz, né, de marketing, de funil, né, um 360, a gente, além de treinar, né, o médico, explicar para ele quais são as métricas principais, no fundo vai ser resultado em venda, né? Não só gerando demanda no WhatsApp, mas pessoas interessadas no serviço ali do médico especialista, dependendo da especialidade dele, mas ver se essa galera vai estar comprando mesmo, né? Agendando consulta, comprando procedimento, protocolo. Então, primeira referência, outras clínicas e outros médicos. Depois, agenda lotada, né? E trabalhar com agenda lotada, pessoas chamando, e não só chamando, né, curiosos, mas pessoas querendo agendar uma consulta, querendo contratar o serviço. Pô, é de fato. Falando sobre médico, o médico é sempre um cara extremamente atarefado. Então é um cara que, tipo, muitas vezes ele não tem tempo de parar para fazer muitas coisas. Como que ele encontra um bom prestador de serviço que vá ajudar ele? Qual que é o sinal que ele fala, cara, vou trabalhar com o Léo Junks, vou contratar o Léo Junks porque esse cara é bom. Como que ele descobre isso? O que mais tem por aí, eu acho que são os falsos gurus, né? As agências aí que se dizem especialistas em determinado nicho, etc. Eu acredito muito que vai na transparência, na confiança, né? E nós, como atendemos esse nicho, a gente consegue transparecer, às vezes, numa reunião, né? E a gente fala, e não só de falar, mas a gente mostra dados, o que fazer, o que não fazer, com base na experiência que a gente tem. Então, o primeiro convite que a gente sempre faz entra num bate-papo, né? Entra numa reunião, conhece um pouquinho a gente. Diferentemente do que outras pessoas fazem, a gente não vai vir com oferta agressiva e você precisa sair dali comprando com um contrato ou um serviço. Não. A gente vai explicar como é que funciona o método. A gente vende projetos, eu falo, né, em reunião, né, pro médico também, cara, a gente não é prestador de serviço, nós somos parceiros de negócio, a gente quer que você pague pra gente 1 ano ou 2 anos, só que para isso a gente precisa colocar dinheiro no seu bolso, então ele tem que ver, né, dinheiro, ver resultado, então é por isso que a gente vai trabalhar quando a gente desenvolve uma estratégia, um funil de marketing para um médico, tá? Mas a gente quer, no fundo, trabalhar com resultado. E a gente trabalha como parceiro de negócio. A gente não é prestador de serviço, tá? Então, além disso, né? Isso daí gera muito também, por exemplo, objeção. Por que eu vou contratar você e não vou contratar o fulaninho lá que vai cobrar R$800? Daí a gente sempre faz uma comparação, né? O que você prefere? Você prefere uma Ferrari ou você prefere um Gol? Eu prefiro a Ferrari, então. Você prefere
O Ferrari você tem que pagar um pouco mais caro, só que esse mais caro, ele é o resultado que a gente vai gerar, entendeu? A gente cobra pelo resultado que a gente gera, né? Além de, tipo, a gente garante aquele resultado, né, de demanda, geração de demanda e de vendas que o nosso trabalho vai gerar. Mas esse é um projeto que ele é construído, não é num primeiro dia, né? Fazer uma reunião hoje, semana que vem, não. É um projeto que é uma construção, uma análise de mercado. Depois dessa análise, a gente define etapas, né? São checkpoints de execução, de implementação, para assim, pegar um médico, né? Uma clínica que às vezes fatura 30 mil, 40 mil e partir ela para 100 mil, 150, 200, 300 mil. Assim como a gente tem casos, né, de médicos que saíram de 20, de 30 mil e foram para 50, para 100, para 200, para 300, assim, em meses e 1 a 2 anos no projeto. Pô, isso é um relato muito forte, né, cara? De o cara multiplicar o faturamento em 10 vezes. Isso é muito forte. E qual que é o sinal que o médico tem que ter para falar? Preciso de uma ajuda de um marketing, preciso de uma equipe de tráfego, preciso gerar demanda. Qual que é o principal? Porque assim, esse é um assunto que não é tratado na faculdade de medicina. Então, o médico, na sua grande maioria, tem conhecimento quase que zero de marketing, de parte de aquisição de cliente, de vendas. Então, a grande maioria depende de indicação. Então, qual que é o momento do médico falar, cara, eu preciso de uma ajuda aqui? Geralmente na faculdade, né, o médico, o endocrinologista, ou qualquer área também da saúde, eles não aprendem a vender, eles aprendem sobre o negócio deles, né, sobre saúde do paciente, etc. Mas a partir da venda eles não aprendem, eles têm que ir atrás, porque não é só abrir um consultório ali e ficar sentado esperando, né, isso não vai acontecer. Então, ainda mais hoje, né, nos dias atuais, toda pessoa tem que ter um investimento em tráfego, tem que ter uma equipe de marketing, seja interna ou externa, tá? Porque precisa fazer. Só que não vai, né? Se começar com uma empresa ali, com uma agência ou com um gestor e já investindo 3, 5, 10 mil reais por mês, tá? A gente tem projetos, clientes assim, que investem 20 mil, 30 mil. Por exemplo, um projeto que ele saiu de 20, 30 mil para 100, 200 mil, não foi investindo 100 reais por dia, 50 reais. Só que a gente foi crescendo, foi analisando dados. E é esse treinamento também que quando um parceiro entra, né, um médico ele entra na operação, a gente passa para ele, que a gente vai transformar, né, no projeto, o consultório, a clínica dele, numa máquina de vendas. Atrair o paciente que ele quer, o paciente que vai de fato pagar, para que ele tenha agenda lotada, tá? Sem ter que ficar gravando conteúdo, porque a grande maioria dos médicos, cara, eu não quero ter que ficar gravando conteúdo, Instagram, não, cara, você não vai precisar. Tá? A gente não faz gravação de conteúdo. Mas a outra agência falou que precisava, assim. O importante mas é necessário? Vai ser, tipo, aquilo dali que vai ser o 80-20? Não, não vai ser. Não precisa ali ficar gravando. Se você tem habilidade, se você gosta, show. Mas a gente não vai te obrigar a gravar conteúdo se você não quer. Tá? A gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente tem, com os meios que a gente tem. Utilizando o IA, utilizando várias outras... assim, hooks no meio, assim, nos anúncios, né? No nosso projeto, nossa estratégia no método que a gente criou. Tá? Então, é um projeto, né? Que é uma construção. A gente investe em tráfego pago na tua região, na tua cidade, e a gente vai comprando dados. Vai entendendo qual que é o lead que compra, qual que é o lead que agenda, consulta, que compra, não só agenda, né, mas que compra o protocolo, que às vezes é o protocolo mais caro, dependendo da especialidade do médico, e a gente vai trabalhar em cima desse cliente. E a gente vai descobrir e passa esse treinamento para o médico também, né, não só para o médico, mas para a equipe dele, para a gestão ali, de como que funciona, né, o marketing online, que é diferente de indicação, né, que é gerar demanda, explica como é que funciona o funil, não é no primeiro contato ali que a gente acaba comprando, mas a gente vai distribuindo conteúdo, vai deixando o médico famoso na região dele, na cidade dele, que as pessoas vão na padaria, assim, um saco de pão, tem a foto dele, é tipo isso que a gente vai fazer, né, num projeto bem completo, deixando ele famoso e principalmente com dinheiro no bolso, mas é uma construção, comprar dados, analisar os dados e tomar decisão baseado nos dados e não em achismo, tá? A ideia, eu acho que, inclusive um dos maiores erros, tá, não só no nicho médico não, mas é o empresário que contrata um gestor ou uma agência, ele vai, quanto que é investimento em tráfego? 50 reais por dia, 100 reais por dia, beleza. Aí, acho que por incompetência do gestor ou da agência também, e cara passa 4 meses, 6 meses com o mesmo investimento. Assim, cara, como assim? O teu trabalho é uma bosta. Porque a ideia do tráfego é o quê? O grande poder. Analisar os dados e tomar a decisão baseada naquilo ali. Se você está investindo
R$ 50 por dia durante 4, 5, 6 meses, cara, você já tem dados, já sabe o que funciona e o que não funciona, né? Aí você vai escalando, aumentando o orçamento no que de fato está trazendo retorno. E muita gente não passa essa visão para frente, para um médico, para um empresário ou qualquer nicho que for atender, né? Tem que pegar, cara, os dados e ir escalando. Assim como a gente tem projeto que começou com R$ 50 por dia, R$ 100, hoje investe 10, 20, 30, 40 mil. Só que chegar um médico hoje, quero contratar teu serviço. Nunca investi em tráfego pago. Beleza. Mas quero investir R$ 20 mil por mês. Cara, a gente não investiria isso, né? A gente até investe. Tipo, você quer queimar grana, né? Quer rasgar dinheiro, a gente investe. Mas não seria uma decisão inteligente. Não é o que você indicaria no primeiro passo. Obviamente que o objetivo é chegar lá. Não, ia chegar lá, mas acelera, né, a compra de dados muito mais rápido, mas não é inteligente, né? Pegar 20 mil e botar numa campanha aqui. Isso praticamente é rasgar dinheiro. Sem dados, é rasgar dinheiro. Agora, se tu já tem dados de outra agência, outro gestor que fez ali, e consegue analisar bastante coisa, perfeito. Aí você consegue aí ir escalando aí mais rápido, né? Tendo um processo de escala mais rápido. Excelente, excelente. E eu queria te fazer uma pergunta. Aparece muita gente do ramo da saúde, do nicho da saúde, buscando o serviço com a gente também. E a gente vê um nível de consciência muito baixo às vezes. E aí, o primeiro passo, muitas vezes, a pessoa fala: eu quero alguém para cuidar do meu Instagram. O que você acha que são os grandes erros da galera, principalmente do nicho da saúde no geral? A gente está falando hoje sobre o endócrino, mas acaba abrangendo mais. Qual que é o principal erro dessa galera quando olha para o digital como fonte de aquisição? O nível de consciência dos médicos, né? Ele cresceu muito nos últimos anos, nos últimos meses, tá? Ele cresceu muito. Tem muitas pessoas falando sobre, novos anunciantes. Então, a referência que eles têm que o marketing, né, o marketing digital é fazer, muitas vezes, postagem no Instagram. É importante, ter um cartão de visitas ali. Mas o marketing, o tráfego de performance não é aquilo dali, né? Ter um Instagram bem posicionado é bom. Ter um site, que é o cartão de visitas, um site institucional é uma coisa, um site focado para conversão é outra coisa, né? Se você for fazer anúncios para o site, tem estrutura para fazer. Não é simplesmente fazer um site ali, botar lá, tem um site, botar para rodar. Você vai simplesmente rasgar dinheiro. E acontece muito isso. O que mais chega assim... O médico chegou assim, fiz esse site aqui, paguei R$ 5.000, nunca agendei uma consulta, nunca vendi nada. Lógico, o objetivo dele não é fazer isso. Olha aqui a performance, o site tá horrível. 70% aqui, tá com 30% de performance. O botão de WhatsApp, o formulário tá lá no final da página. Assim, cara, vai converter o quê? Não vai. O site não gera. Precisa do tráfego, mas tem que ser um site focado para conversão. Então, eu acho que a principal base que os médicos têm de referência são outras pessoas, né? Que outros médicos que viram fazendo, ou que às vezes estão postando no Instagram lá, que estão viajando, que estão comprando carrão, etc. E daí eles veem o Instagram da pessoa que tá um Instagram bem profissional, eles querem aquilo dali, querem fazer marketing. Só que por trás daquilo dali tem muita coisa. Tem estratégia, né? Que alguns médicos, algumas clínicas fazem, cara, que é, tipo, bizarro. Seguinte, por exemplo, o médico vai lá, posta assim, agenda, só tenho agenda para daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Porra nenhuma, se a gente chamar lá, tipo, não, eu vou te encaixar aqui, mas eles colocam essa falsa sensação para as pessoas de que a agenda tá lotada e que não tem. Se não tem agenda é porque, porra, tem qualidade no serviço, tá? E tem uns que fazem umas paradas muito boas, né, de médico assim. Por exemplo, o horário da consulta, né, ele tem... É 1 hora de consulta, tá no site, tá no Instagram, tá em tudo, 1 hora de consulta. Hoje eu tenho 15 consultas. Assim, mas como assim, tá ligado? Como assim você tem 15 consultas, tá ligado? Você não dorme, tá ligado? A gente já fez umas contas assim, cara, não faz sentido. Aí os caras fazem umas mentiras que nem eles acreditam na parada deles, né? E isso que tá lá indo. Durante o dia ele tá fazendo academia, tá indo tomar cafezinho. Você faz consulta de madrugada, porra, é gigolô, tá ligado? Tá não faz sentido. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Exato, pô. Então não faz sentido. Mas é a estratégia que utiliza, tá? Mas peraí, deixa eu só te interromper. Agora eu quero ir no lado oposto. No médico que tem uma bela presença digital, tá com a agenda cheia,
Por que ele deveria contratar um serviço de gestão de tráfego? Enfim, o que a gente conseguiria agregar para esse cara que ele já está num nível legal, ele já está num caminho bom? Como que a gente pode melhorar isso daí? Tem que entender, né, qual que é o caminho bom e onde que ele tá, né? E se aonde ele tá é onde ele gostaria de estar, né? Assim como já chegou também médico pra gente, ele assim, cara, eu já tenho um faturamento bom, eu não quero mais nada do que isso, não tenho ambições, já conquistei o que eu queria. E tá tudo bem, entendeu? Às vezes é a vida da pessoa, a vida do médico, ele tá satisfeito com aquilo ali. E quando a pessoa fala assim mesmo, não, pra mim tá tudo bem, cara, beleza. Eu não vou insistir, às vezes, em vender pra um cara que ele não quer, ele tá satisfeito com aquilo dali. Mas a gente questiona assim, mas tem, né? Por exemplo, a gente pega a clínica que tem outros médicos. E assim, mas os outros médicos têm agenda lotada? Eles assim, um tem, um faz coisa no Instagram. Você não tem vontade de fazer um marketing para eles, incentivar eles a alcançar esse patamar que você já conquistou? Pois é, interessante. A gente vai quebrando objeção e criando cenários, porque uma coisa, pegar uma clínica, que às vezes o dono da clínica tá lá, né? Ele já tem um bom resultado, mas os outros que estão lá não tem ainda. Como é que ele vai incentivar isso? Ou o médico que ele pode já ter, se ele já tem um posicionamento muito bem estruturado no Instagram, ele faz já tem alguém por trás ali nos bastidores, fazendo um bom trabalho ali para ele. E por que ele contrataria, né, ou mudaria de um serviço de uma agência, um gestor? Performance, né? Muitas vezes é performance, o que mais que ele quer. Às vezes o médico desse ele quer entrar na área de educação, às vezes esse médico ele quer expandir a clínica dele para outras unidades, tá? Diversificar a fonte de renda dele, de negócios. Sabe um ponto que eu acho que é muito forte? O cara que tá com a agenda muito cheia, talvez esteja no momento dele subir o ticket dele. Talvez seja o momento dele cobrar um pouco mais. Talvez. E aí, o tráfego ajudaria ali o quê? A trazer, tipo, beleza, você aumenta, você vai esvaziar um pouco sua agenda, porque não é todo mundo que tem grana para pagar um valor mais elevado. Mas espera aí, você pode impulsionar de algumas outras formas. Eu imagino também deixar escasso, né? Não necessariamente aumentar o ticket é importante, mas também o dinheiro não é tudo, né? Será que é o dinheiro que tá te movendo ali? Porque às vezes o cara quer trabalhar menos. Exato, trabalhar também. Só meio período. Tá? A gente tem um exemplo do Paulo Musi, que, cara, ele quando começou, a consulta dele era valor X, era 200, 300 reais. Hoje, para te conseguir agenda com o médico, cara, é 1 ano, 2 anos, e você vai pagar muito, muito mais caro. Justamente por isso, né? Oferta e demanda. Só que para conseguir isso, né? Essa autoridade, você conseguir cobrar mais caro, você precisa conquistar teu espaço, ter uma presença digital, ter alguns, eu falo assim, algum caso de sucesso, só que para conseguir isso, precisa estar no digital, né? Precisa aparecer, precisa expandir e investir em tráfego, não só depender do orgânico. E de forma prática, vamos pensar aqui, o Fernando Endócrino entrou em contato com o Léo. Quais são os entregáveis? Porque eu penso assim, você vai gerar demanda para esse cara, mas quem ainda vai fazer o agendamento é a equipe dele. Existe um treinamento para essa equipe? Como é que funciona essa passada de bastão lá para o comercial dele? Quando a gente vai iniciar um projeto, aí eu falo que é projeto, a gente não presta serviço para um médico. A gente vai entender onde é que ele está hoje, onde que ele quer chegar, e a gente vai estabelecer alguns checkpoints, algumas etapas desse projeto. O que a gente vai construir? Porque a gente tem todo tipo de serviço para vender. Só que muitas vezes aquele cliente, aquele médico, ele não está preparado para todos aqueles serviços. Então é por etapas. Por exemplo, ele vai chegar, veio por um tráfego pago, eu quero tráfego. Mas a gente vai ver o posicionamento dele, cara, não está preparado para aquilo dali. Então a gente tem que reestruturar o posicionamento. Vai gerar tráfego? Fez o posicionamento, vai gerar tráfego? Vai. Mas o atendimento dele, o comercial, precisa passar por uma etapa de treinamento. Tá? A gente tem tanto treinamento que a gente dá tanto para o comercial, para o dono da clínica, mas também a gente faz implementação de CRM, que às vezes tem, às vezes não. A grande maioria às vezes já tem de clínica, tá? O médico, quando ele trabalha de consultório particular, ele não tem, mas precisa ter, né? Porque é a base no seu negócio, ter os clientes, ter uma carteira de clientes ali, fazer essa comunicação e além do atendimento, fazer um atendimento de IA. Né? Fazer um atendimento ali de botar uma secretária que atende 24 horas por dia e vai respondendo dúvidas de pacientes que vão estar chegando de tráfego. Então, são etapas que a gente vai fazendo. A gente não implementa tudo de uma vez. A gente vai passando por isso daí, dando checkpoints, para daí sim ir
desenvolvendo cada vez mais o projeto dessa clínica, desse médico. Por isso que eu falo que a gente não vende tráfego pago. Chegar um médico no nosso perfil aqui, quero contratar, fazer postagem no Instagram. Cara, não vendo. Inclusive, eu não vendo postagem só postagem. A gente tem o serviço? Tem. Social media? Tem. Vende só isso? Não vendo. Porque isso não gera o resultado que ele quer. E eu explico isso, cara. Vai ficar bonito? Vai e tal, mas não é isso que vai gerar o resultado para você. Né? E não é isso que também motiva a gente. Né? Porque a gente, para trabalhar com um projeto, cara, a gente tem que gostar daquilo ali, acreditar naquilo dali. Só que só aquilo dali não é algo que vai deixar a gente com aquela energia de fazer a parada. Então a gente não vende. Agora, o tráfego, fazer site, desenvolvimento de website, fazer atendimento de IA, fazer treinamento, fazer imersão. A gente faz imersão presencial dentro da clínica, né? Já teve projetos que o cliente contratou, né? Tá com 10, 15 colaboradores, eu quero fazer uma imersão dentro do treinamento aqui com a minha equipe. A gente faz também. Essa imersão, esse treinamento, essa parte também do motivacional, explicar o que é o marketing, né? Online, diferente do marketing de balcão, de indicação. Então, tudo isso a gente tem, mas nem tudo isso se encaixa para todo cliente. Por isso que a gente entende. Chega cliente também, projeto ali de um médico, a gente está numa reunião, o site dele tá lindo, tá maravilhoso, né? E assim, cara, seu site tá muito bom. Só tá sem as tags, algumas coisinhas aqui de botão e tal. Não tem por que eu vender um site para você. Se eu fosse só pensar na grana aqui, pensar no nosso bolso, eu empurraria aqui um site de 5 a 10 mil para você. Não precisa. Porque eu não vou ganhar dinheiro com você com esse site. Eu vou ganhar dinheiro com você durante 1 ano, 2 anos, 3 anos que você tá comigo. E eu sou sendo bem transparente. Tu não precisa de um site novo. Tu precisa do funil, precisa da estratégia, precisa do coisa. O atendimento de IA, por exemplo. É isso. E eu acho que essa transparência e honestidade que a gente faz, a gente acaba conquistando a confiança do médico, do profissional. Porque é verdade. Eu assim, cara, não é grana. Eu não vou ganhar grana com você vendendo um site de 3, de 5 mil reais. Eu vou ganhar grana no longo prazo. Só que para isso, a gente começa com um relacionamento. Né? Eu vou começar um relacionamento vendendo esse projeto, mas esse relacionamento vai começar, a gente tá engajado e tal, a gente vai aprender junto, ele vai aprender bastante comigo, a gente aprende ainda, mais que a gente entende bastante no nicho, mas a gente aprende com ele ali, só que é assim que a gente vai conquistando a confiança e desenvolvendo um relacionamento de longo prazo. A gente fala que pro médico endocrinologista que a gente é a última agência que ele vai contratar, e pronto. É, muito bom. E assim, você falou sobre transparência. Sendo transparente, qual é um tempo médio para um projeto desse começar a gerar bons frutos? Depende, tá? Mas num primeiro mês a gente já gera resultado, né? Por exemplo, um médico endocrinologista contratou o nosso serviço de marketing de performance, tá? No primeiro mês ele já, com o que a gente já faz, ele já gera resultado, já paga nosso serviço, paga investimento em tráfego, ou seja, ele já tem um payback. Investiu, já tem um payback já no primeiro mês. Só que para ter resultado consistentes, tá? Demora em 90 dias a 180 dias, porque primeiro mês a gente compra dados, a gente vai analisando o perfil de cliente, qual o tipo de serviço que mais vai, na região dele vai ser mais rentável, o público vai ter uma aceitação maior. Aí dependendo do estágio de maturidade da empresa dele no digital, do consultório da clínica no digital, a gente vai estruturando outras etapas, tem que distribuir conteúdos, tem que construir do zero ou não, mas no primeiro mês, em 30 dias, já tem o retorno de investimento, ele já recupera o valor que ele pagou para o projeto e também, né, o investimento em tráfego que ele faz. Mas resultados assim consistentes, igual no início a gente falou do podcast de 10, né, multiplicar por 10, 20 vezes, dá? Dá, mas esse é um trabalho que leva, né, alguns meses, até 1 a 2 anos, assim, para Nesse ponto, exatamente nesse ponto, sem precisar citar nome, obviamente, você tem algum case que você consegue compartilhar um pouco mais detalhado? Tipo, o cara entrou, era um médico endocrinologista, aconteceu isso, depois isso, e hoje ele tá assim? A gente tem um case, sim, que quando ele entrou, ele fazia Instagram Ads, né? Fazia Instagram Ads, só que o que a gente fez? A gente faz um diagnóstico, uma análise do perfil dele. Eu vou falar que ele tinha conteúdos muito bem feitos, vídeos muito bem produzidos, que tinha uma agência que trabalhava com ele, né? Excelentes, assim, em captação de material, muito bom mesmo. Só que, na conta de anúncio deles lá, ele investia R$600 por mês em anúncio, que, tipo, isso não faz muito tempo, tá? É recente. Que é muito pouco investimento, né? Para vender procedimentos que ele vendia a protocolos de 7 mil, de 15 mil,
Cara, R$600 por mês não faz, paga, entendeu? Não faz. Faz nem costa aí. Aí a gente foi analisar isso daí, o posicionamento dele não precisou reestruturar muita coisa, a gente precisou reestruturar o comercial logo no segundo mês. Tá? A gente deu um treinamento, a gente deu coisa lá, mas não bateu. A vendedora era muito boa. Sabe, quando vai lá, faz uma consulta e tal, depois passa para fazer uma venda mesmo, a vendedora era muito boa. Só que a recepcionista ali, a secretária, não era muito boa, né? Tava ali só para cumprir tabela. Inclusive teve situação de... Léo, cara, não tá... Primeiras semanas ali, não tá vendendo e tal, mas demanda a gente tá gerando. A gente vai ver lá, mandava mensagem, cara, 24 horas para responder. Eu assim, cara, esquece. Não, porque não era secretária, ela fazia administrativo, fazia as corridinhas até o mercado para comprar alguma coisa. Assim, cara, esquece, não vai vender. E quando a gente fez essa mudança, esse cliente que ele antes investia 600, ele passou a investir R$50 por dia, depois R$100 por dia, tá? E quando a gente chegou ali no investimento ali de R$50, ele saiu de um faturamento de 60 mil para 400 a 500 mil. Caraca. Isso 8 meses a 10 meses assim, de projeto. Teve uma reestruturação, teve dados, o Google Ads praticamente não fazia a demanda no Google Ads e a gente fez, só que tivemos que desenvolver um site de alta conversão, que ele tinha um site lindo e maravilhoso, institucional, não focado para conversão. Mas esse foi um caso que, com tráfego pago, não muito investimento, tá? Eu não considero muito, mas fazendo um trabalho bem feito, bem estruturado. Página de autoconversão, bom posicionamento, oferta com comercial, funil gera demanda e vende. Muito bom, cara, muito bom. O que você tem aí pra gente finalizar esse assunto? Qual que é o último recado que você tem pra dar pra quem tá assistindo a gente aí? Eu imagino que se você, em uma clínica, é médico, endocrinologista ou de qualquer área da saúde, se você não investe em tráfego, você precisa investir, é obrigatório, só que investir com inteligência, tá? Você não precisa saber executar, implementar, apertar botão, mas você precisa entender, e é isso que a gente ensina, tá? A gente trabalha com projetos, né? Então é uma construção, não é o lead que é desqualificado ou a agência ali, muitas vezes o gestor ou a agência que você contrata, né? Eles, cara, estão só preocupados com o bolso deles, onde que a gente ganha dinheiro de verdade é 1 ano, 2 anos ali, você pagando a gente, não é em 3 meses de contrato, só que para isso a gente tem que botar dinheiro no bolso também, então antes de for contratar, né, uma agência, ou quando você estiver às vezes numa transição ali, troca uma ideia com a gente, chama a gente lá no Instagram, a gente vai deixar aqui abaixo, conversa, e a gente não faz reunião ali, pressão e tem que vender, a gente bota real, bota as cartas na mesa, você precisa isso, 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 e é isso que a gente vai fazer. Em um projeto, criar um relacionamento, né, e desenvolver uma parceria de longo prazo. Então, se você não investe, você precisa investir, tá? Então, começa, mas investir com inteligência, porque se você não investe com inteligência, você tá, de fato, rasgando o dinheiro, tá? Mas é obrigatório, no momento, né, que a gente grava esse episódio aqui, todo mundo tem que ter um bom marketing, seja interno ou externo, tá? Mas trabalha com quem entende mesmo do negócio. Que aula, que aula, que aula. Você que chegou até aqui, que é um médico, endocrinologista ou tem uma agência e também presta serviço para esse tipo de negócio, manda uma mensagem pro Léo, troca uma ideia com ele ali, tipo, entende um pouco mais, tanto para a agência quanto para o profissional. Acho que vai ajudar a desmistificar algumas coisas, porque muitas vezes o cara fica ali inseguro, não sei se tá bom, se tá ruim. Talvez abra a sua cabeça e você consiga faturar mais, enfim, fazer seu negócio crescer e alavancar de fato. O que eu vejo muito é médico não entender que é uma empresa, que ele tem que ter um comercial, que ele tem que ter vendedor, que ele tem que ter um negócio girando. Então fica muito ali da indicação, é área da saúde, cara, e aí acaba ficando travado com o faturamento sempre estagnado. Cara, é isso. Como eu falei, o médico, né, que você falou, na universidade eles aprendem a medicina, a saúde, etc. Mas, cara, quer vender, tem que aprender pelo menos o básico. E essa é a minha guerra. Eu ensino, né, a gente ensina eles as métricas principais, né? Cara, você vai investir, mas onde é que você está investindo? Tá chegando demanda? Qual que é o custo? Pelo menos esses números, essas métricas precisa entender. E é isso que a gente passa, né? Nosso serviço, a gente passa em conteúdo também lá no Instagram em relação para os outros médicos. Porque se eles não entendem,
né? Eles vão contratar qualquer pessoa e essa pessoa às vezes vai passar a perna no médico, no profissional, cara, e é muito comum isso. Infelizmente, nesse mercado que a gente vive, né, tem muitos profissionais ruins, né, que eles só estão preocupados com o bolso dele. Então, nossa missão é que você, médico, né, você entenda para poder cobrar a gente, né, pelo serviço. É isso aí. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Essa aqui é uma série de alguns episódios que vão chegar aqui sobre temas específicos que a gente acha que vai agregar muito valor tanto para os profissionais da área quanto para quem é entusiasta ou é o pessoal do digital mesmo. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo. Me siga no Instagram, @eufernandoquiles. Onde a galera te encontra, Léo? Só chegar no meu Instagram, Léo Junks, qualquer coisa que você precisar em relação a digital, escala, marketing médico, tá? Marketing para endocrinologista, pode mandar mensagem que vai ser um prazer te ajudar. E siga o Adscast, tem um botãozinho aqui, é só apertar e ajuda a gente pra caramba. Então, quinta-feira que vem eu te vejo aqui de novo nessa mesa com mais conteúdo de valor. Valeu!